Saudações amorosas para você que acompanha o canal aqui no YouTube. E a pergunta de hoje é a seguinte: como eu faço para encontrar o meu mestre espiritual? Então vamos lá para mais um Papo Reto com Altama. Encontrar um mestre espiritual autêntico é uma das principais buscas dos espiritualistas, de quem gosta da espiritualidade. E tá aí a história do Paramahansa Yogananda, o grande yogi, grande mestre da modernidade, que no seu livro Autobiografia do Yogi conta as suas múltiplas aventuras na busca do seu guru, na busca do seu mestre espiritual. Então a pergunta verdadeira que originou esse vídeo foi a seguinte: Mautama, você pode ser meu mestre espiritual? Mais de uma pessoa já me perguntou isso. Às vezes eu estou em eventos, me perguntam. Às vezes eu estou no atendimento, me perguntam. E esse ano eu recebi já umas 4 ou 5 pessoas que me conheceram, que gostam do meu trabalho, que me admiram e me perguntaram se eu podia ser o mestre espiritual delas. Então, para essa resposta, minha resposta é não. Aliás, para essa pergunta, a minha resposta é não. E eu vou explicar o porquê. Bom, por que eu não posso ou não quero também ser um mestre espiritual de outras pessoas? Primeiro, por que eu não posso, no meu caso? Eu não posso ser o mestre espiritual de outras pessoas porque eu não sou iniciado formal em nenhuma linhagem que tem sucessão discipular, ou seja, que representa uma linha de maestria. Então, por exemplo, no caso dos yogis, no caso do Yogananda, ele tinha um mestre, que tinha o mestre dele, que tinha o mestre dele, que era discípulo do Babaji, ou seja, eles foram sendo iniciados em sucessões de discípulos. Então, o principal princípio de um grande mestre espiritual é que antes dele ser um mestre, ele foi um discípulo. E durante muito tempo ele foi um ótimo discípulo, porque só assim ele pode se tornar um mestre autêntico. Tá? Então essa é a primeira questão. Eu sou iniciado no xamanismo, eu tenho lá minhas maestrias em outros campos da vida, mas isso não me qualifica a iniciar pessoas como um mestre espiritual. E por que eu não quero ser um mestre espiritual? Bom, ser um mestre espiritual é um compromisso muito, muito, muito sério. Eu não sou nem mestre de reiki das pessoas, não gosto, não tenho intenção nenhuma de iniciar pessoas, apesar que eu já fiz os processos da maestria, eu não tenho interesse em ser mestre de ninguém em nada. Eu tenho interesse em ser um irmão de caminhada, um companheiro evolutivo. E por que isso? Porque de filhos eu já tenho os meus para cuidar. Um mestre espiritual é alguém que assume a paternidade ou a maternidade dos seus discípulos. Ele, digamos, ele assume o karma, ele assume a responsabilidade pela evolução daquela alma. Então, tem um texto do Osho muito legal, vou até ver se eu acho para colocar como complemento do vídeo aí, que fala justamente sobre isso, sobre a responsabilidade que um desperto tem com relação a uma pessoa que está adormecida. E a responsabilidade que o mestre tem com seus discípulos. Então, o mestre assume totalmente o karma dos seus discípulos. O mestre é alguém que é responsável pela evolução do discípulo. É igual o pai é responsável por um bebê, por uma criança. Então, quando você se coloca como discípulo de alguém, você tem que desenvolver diversas virtudes para se qualificar como um bom discípulo. E aí sim você vai encontrar um mestre. Ou seja, qual que é a resposta do papo reto de hoje? Você não precisa procurar um mestre. Você precisa se qualificar para merecer encontrar o seu, para merecer estar na presença do seu mestre. No momento que você estiver pronto, é como diz aquele ditado, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso aconteceu comigo aos 28 anos, quando apareceu o meu primeiro mestre espiritual, que é o xamã Ali Gaspar. Um grande beijão, abraço para o meu mestre, Ali Gaspar, que é um cara fantástico, terapeuta holístico, pesquisador,
músico, xamã das tradições andinas. Hoje em dia ele vive lá no Lago Titicaca, na Bolívia, tem um templo lá, onde eu fui iniciado. E eu passei 2 meses morando com o meu mestre, fazendo tudo que ele fazia. Foi um período muito legal da minha vida. Depois eu voltei para a Bolívia, fiquei mais alguns meses lá, realizando trabalhos xamânicos com ele. E hoje em dia eu já estou numa outra vertente, eu não faço trabalhos xamânicos com frequência, mas aprendi muito com esse mestre. E como diz o meu outro mestre, que é o Yogi Leonard Orr, é o criador do Rebirthing, quando você encontra um mestre, você pode ter mais de um. Ou seja, ao invés de você querer ter vários mestres, tenha primeiro um mestre, encontre o seu mestre. E o Leonard Orr, eu considero ele um mestre, mas eu não fui iniciado por ele. Mas como que eu considero ele mestre e não fui iniciado? Porque não precisa. Para você ser discípulo de alguém, você não precisa ser um iniciado, você não precisa falar, aquele é meu mestre. Você precisa seguir o exemplo, seguir os ensinamentos. Agora, se você quer ter um mestre autêntico, que representa uma linhagem, que tem um ensinamento, procure alguém que é um mestre autêntico e veja se a sua energia se alinha. E procurar, que eu quero dizer, é através da sua reforma íntima, dos seus hábitos, das suas práticas. Conforme você vai se espiritualizando, conforme você vai evoluindo, você vai encontrando dentro de você as ferramentas que vão te capacitar para ser um bom discípulo. E ser um bom discípulo é ter disciplina nas práticas que você busca. Então, se o seu mestre idealizado é uma pessoa que medita, é um iluminado, você tem que buscar as práticas do iluminado. Então, se você quer encontrar um mestre iluminado, comece a meditar, comece a fazer jejum, comece a se purificar, comece a praticar oração, comece a ter boas ações, a ser compassivo e, principalmente, esteja aberto para ser obediente. Igual uma criança obedece seu pai, a sua mãe, um discípulo obedece cegamente o que o mestre manda. É aí que está uma das grandes questões de você ter um mestre. Se você realmente quer ter um mestre, você tem que estar pronto para obedecer ele. Porque o seu mestre tem que lhe dar certos comandos, ele tem que lhe direcionar. A missão de um mestre espiritual é essa, ele tem que guiar o seu discípulo, ele tem que dizer o que é certo e o que é errado, ele tem que dar orientação. Muito diferente de outros processos, como que é o processo de um terapeuta, de um coaching, de um conselheiro, de um mentor. São processos em que as pessoas te ajudam e não necessariamente estão dizendo exatamente o que você deve fazer ou te dando ordens e sendo responsável pelo resultado. O mestre espiritual ele é responsável pelo resultado das ações dos seus discípulos. Já um coaching, um mentor, um terapeuta, ele é responsável por fazer o seu trabalho. Então, eu ofereço esse tipo de serviço. Serviço de consultoria, serviço de terapia, de aconselhamento, serviço de coaching, serviço de mentoring, que estão dentro das minhas capacidades, das minhas habilidades, que eu tenho certeza que eu posso ajudar a gerar bons resultados e que eu não me responsabilizo por aquele bebezinho espiritual. Eu sou responsável pelos meus filhos, tenho 2 filhos pequenos, minha filhota tem 3 anos e meio, meu filhinho menor tem 1 ano e meio, e ainda tenho um enteado de 11 anos, então eu cuido da criançada, eu me responsabilizo pela minha família, e eles sim, no momento eu sou o mestre espiritual deles, e daqui a pouco eles vão ser os meus mestres. Então, é isso aí que eu tenho para dizer sobre mestres espirituais. Se você quer ter um mestre espiritual, se qualifique espiritualmente, se dedique na sua purificação, nas suas práticas, faça aquilo que você acredita e vá percebendo as sincronicidades. Em alguma hora ou outra você vai encontrar os seus mestres e você vai se realizar na presença deles. Quando eu conheci os meus mestres espirituais, eu já estava na caminhada espiritual faziam vários anos. Então, quando eu conheci o Ali Gaspar, foi numa palestra no ano de 2009, se eu não me engano, e eu já estava na caminhada espiritual faziam 4 anos, que eu já estava me dedicando bastante na espiritualidade, praticando meditação, que eu já fazia jejuns, eu já estava totalmente entregue nas minhas buscas, e de umas palestras, uma pessoa me viu e falou, cara, você tem que conhecer essa pessoa, fez a conexão e eu já identifiquei ele, lembrei dele de vidas passadas. Quero mandar um grande abraço para um outro mestre meu, que é o Jan Raja, que é o King of Meditation, o mestre da meditação, que é uma pessoa muito especial que
quando a gente se conheceu, a gente ficou mais de 1 hora se encarando, sem parar, assim, olhando um no olho do outro, e eu tive lembranças de muitas vidas, vidas passadas. Lembrei que a gente já foi, eu fui discípulo dele em outras vidas, a gente já teve mais de uma encarnação junto, a gente é muito conectado, e hoje em dia a gente nem se fala praticamente, mas eu tenho um processo telepático, um processo de comunicação nos outros planos que é incrível. Eu tenho um grande amigo que é o Aldo Dalla Fiora. Um grande abraço para você, que é atualmente o irmão Francesco, que ele é um italiano, que eu também me encontrei com ele de uma forma mágica e que eu sei que ele é um dos meus mestres. Eu sonhei com ele 1 semana antes de conhecê-lo na matéria novamente. E por fim eu conheci o Leonardo Orr, que é o meu mentor espiritual do momento, que é a pessoa que eu mais admiro no campo profissional, porque ele é o criador da técnica do rebirthing, que é a técnica que move minha vida atualmente, que eu mais tenho afinidade, que eu considero a melhor terapia do mundo, porque ela é baseada em respirar e fazer práticas de purificação espiritual. E o Leonardo Orr conhece o Babaji, que é o mesmo mestre do Paramahansa Yogananda por tabela, né? Porque o Babaji iniciou o Lahiri Mahasaya, que é aquele yogi do bigodinho que iniciou o Sri Yukteswar, que é o mestre de Yogananda. Então eu tenho a honra de ser iniciado por alguém, né, nas técnicas, que alguém que conhece presencialmente o Babaji. Quando eu lia os livros do Yogananda, eu ficava muito interessado no Babaji, que é o yoga imortal, que tem aquela aparência de jovem, e enfim. Essa é mais ou menos a minha história com espiritualidade. Eu estou disposto a ajudar quem tiver a fim de encontrar o seu mestre com os processos que eu trabalho. Então, se você tem interesse em saber mais, me manda um e-mail aí, maltama@liderdouro, ou deixa aí nos comentários o seu e-mail, ou alguma pergunta, que a gente entre em contato para ver como eu posso lhe ajudar com os meus serviços, com as minhas habilidades, a você se aperfeiçoar para que você naturalmente encontre o seu mestre espiritual e seja uma pessoa feliz, realizada, que segue sua busca bem acompanhado, bem nutrido. Por enquanto eu sigo como um amigo, como um irmão, muito feliz de estar aqui fazendo esse serviço e à disposição para ajudar como eu puder. Um grande abraço, saudações cristalinas, namastê.